Quando pensamos em heróis, logo vem na cabeça um símbolo de bondade e esperança, mas em certos universos não é bem assim. Sou Mateus 504 e hoje será mais um vídeo do quadro de batalhas de personagens. E envolvendo o tema herói, hoje trago para vocês envolvendo dois super-heróis que em seus respectivos universos são o maior símbolo no quesito heroísmo. Bom, pelo menos é realmente assim de um lado. E eu estou falando do Homem-Aranha, um dos heróis mais conhecidos da Marvel, e como seu oponente, o não tão herói Capitão Pátria. O Homem-Aranha usado aqui será a sua versão base das HQs, e o Capitão Pátria vai ser tanto da série e tanto da HQ. Porque pra mim, o poder de ambos está até que equilibrado independente da série ou HQ, então usarei os feitos do Capitão Pátria de ambas as formas. Lembrando que as regras do quadro estão na descrição do vídeo e sem enrolar mais, vamos para a análise. Como eu havia dito, o Homem-Aranha será a sua versão base das HQs, o que quer dizer que não irei utilizar versões dele como a da Força Enigma, por exemplo. A história do Homem-Aranha, creio eu que todo mundo aqui já conhece, em que o Peter Parker foi mordido por uma aranha radioativa e ganhou alguns poderes de aranha, como o poder se grudar nas paredes com dedos adesivos, tendo um sentido aranha que avisa sobre todo o perigo e também sobre o seu aumento de força, resistência e velocidade. E em poderes gerais, como dito anteriormente, ele possui partes do corpo adesivo que permite ele se grudar em qualquer tipo de superfície. Ele também possui o sentido aranha que avisa sobre qualquer tipo de perigo, mesmo a longa distância, e o sentido aranha também pode ajudar ele a se esquivar de ataques, justamente por ele saber de onde vem o ataque. E várias vezes ele se esquivou de ataques bem mais rápidos do que ele próprio. E outra coisa que não é muito bem um poder dele, mas sim são sobre suas teias, que além de serem mais resistentes que aço em situações normais, eles podem ser moldados de qualquer maneira, seja podendo fazer um escudo, uma corda, um bastão, e até mesmo usar suas teias como manopla ou armadura. E tem muitas outras formas dele se utilizar a teia, além de que dependendo da HQ, essa teia é muito mais resistente que o habitual, ao ponto de ter várias vezes que heróis de peso da Marvel terem de certa dificuldade para superar a teia. Um exemplo disso é a She-Hulk tendo dificuldade para partir a teia na HQ Marvel Team Up, e também sobre o Luke Cage também ter dificuldade com a teia na HQ do Homem-Aranha Superior. Agora junta essa resistência com uma grande quantidade de teia e mais uma infinidade de formas para se usá-la. Além de que a teia também possui diversas formas, como uma teia do tipo cola que é super aderente, ou uma teia ácida que pode ser capaz de derreter pele humana facilmente. No quesito força, o Homem-Aranha possui diversos feitos de levantamento, ou pelo menos relacionado a levantar algo. Tem vezes que ele segura até mesmo um helicóptero, que por eu não saber o modelo, eu não posso dizer o peso exato, mas creio eu que gira em torno de suas 2 a 5 toneladas. E desculpa se essa informação estiver errada, é que eu não manjo muito lá de helicóptero e o Google não me ajuda muito. Mas outro feito interessante é dele levantando um tanque de guerra, que vendo algumas informações é um tanque T-90, que pesa em torno de seus 50 toneladas. E lembrando que o Homem-Aranha levantou esse tanque facilmente e jogou contra outro tanque do mesmo tipo. Já na questão de força de impacto, é mostrado diversas vezes ele amassando um poste de metal casualmente como se não fosse nada. Ele pode dar socos tão fortes que o Venom simplesmente afunda no chão. E ele também pode afetar outros heróis, como Wolverine, Luke Cage e até o mesmo Pantera Negra. Já em velocidade, o Homem-Aranha pulando e fazendo parkour entre prédios percorreu 2 milhas em 5 segundos, o que é beirando Mach 2. E não é surpresa para ninguém que o Homem-Aranha se esquiva facilmente de tiros independente da arma, ao ponto de basicamente tiros não serem perigo para ele. E muitos podem falar que é por causa do sentido aranha, que por parte facilita para ele, mas mesmo sem o sentido aranha ele pode se esquivar de diversas balas, como uma vez que ele mesmo ferido e sem o sentido aranha se esquivou de inúmeros tiros. Em durabilidade e resistência é um dos quesitos que pra mim o Homem-Aranha mais se destaca. Mesmo das HQ dos anos 60, o Homem-Aranha resiste a tomar em cheio um dos raios do Electro. Raio esse que é mais forte que o anterior, que tinha derretido um bloco de metal. Ele também resiste às bombas do Duende Verde e do Duende Macabro, que são capazes de derreter uma chapa espessa de aço. E eu não posso deixar de falar que o Homem-Aranha também já resistiu a todo tipo de ataque do Sexteto Sinistro, desde raios do Electro, ataques do Homem-Aranha, cortes do Kraven e tudo isso em seguida. E em estamina é que não sobra pro Miranha, ele lutou 12 horas seguidas com o Morlun. Mas se eu fosse falar de tudo que o Homem-Aranha resistiu, então ficaria muitas horas aqui. Como vimos, o Homem-Aranha é um herói muito poderoso mesmo para o padrão de The Boys, mas o oponente dele é simplesmente um dos mais fortes em seu mundo, o Capitão Pátria. O Capitão Pátria foi um herói criado pelo governo para ser o mais forte. A origem é quase a mesma da série para as HQs, mas tem certas diferenças, como a relação do Soldier Boy com ele. Pelo Capitão Pátria sempre ser o mais forte, o poder meio que subiu para a cabeça dele e com o passar do tempo ele foi ficando mais maligno. Mas, como poderes bases, o Capitão Pátria possui um conjunto de super força, super velocidade e super resistência. Ele possui uma visão laser que possui em torno de 500 graus, ou possivelmente mais.
Ele também possui meio que um super grito, onde ele pode gritar tão alto ao ponto de estourar os tímpanos de pessoas comuns. Ele também possui uma visão raio-x, podendo ver através das coisas, além de que, é claro, a capacidade de voar. Mas ao que interessa, o quão fortes são os atributos do Capitão Pátria. Em força, quando pegamos ele das HQs, ele facilmente pega carros casualmente como se fosse nada, além de que ele é mais forte que a geração antiga, na qual 2 soldados poderiam levantar um tanque de 36 toneladas a um palmo do chão. Eu nem preciso falar que o Pátria é mais forte que isso, sendo que ele jogou um jato para longe com apenas uma mão. Na série, lembrando que eu vou falar no spoiler agora, e se você quiser pular, vai aparecer minuto que tá aparecendo aí na tela, ele atravessou seu braço no Black Noir, o mesmo Black Noir que resistiu a uma explosão de um apartamento e ficou de boa. E ele tem citação de apagar Nova York do mapa, mas possivelmente isso levaria em questão de tempo, e não que ele poderia destruir Nova York de uma vez, por exemplo. Fora que ele tem mais poder destrutivo que a Condessa Escarlate, que podia derreter tanques com a rajada dela. Em durabilidade e resistência, o Pátria é mostrado sendo imune a tiros casualmente. E coisas como espadas também não surtem efeito nele, por mais que, pelo visto, ele sofreu uma cicatriz com o golpe da espada da Maeve. E na animação, o Pátria resistiu a uma explosão de uma fábrica de produtos químicos, um feito até que semelhante com a do Black Noir. E como a gente viu na série, nas HQs, o Pátria pode resistir a golpes de oponentes que estão até nivelados com força com ele. Em velocidade, nas HQs, logo no primeiro capítulo, se não me engano, o trem-bala é dito percorrer em Mach 3, ou seja, umas 3 vezes acima da velocidade do som, e o Pátria pode acompanhar ele. Mas na série ele mostrou um feito interessante que é superar a velocidade da expansão de uma explosão, ao ponto de salvar 2 pessoas de uma casa enquanto a explosão ocorria, o que pode deixar ele com uma velocidade acima de Mach 3. O Homem-Aranha e o Capitão Pátria não têm uma fraqueza notável para se aproveitar um do outro, então a luta aqui seria justa. Não consigo imaginar outro cenário a não ser uma cidade, em Nova York para ser específico. Ambos vão lutar com 100% usando tudo que se tem disponível. O Homem-Aranha podendo usar suas teias e suas diversas formas, e o Pátria podendo usar sua visão laser e até seu grito se ele quiser. Nos atributos, o Homem-Aranha chega até a ter uma vantagem no quesito força. Porém, por mais que o Homem-Aranha se demonstrou ser bem rápido, eu acredito que o Capitão Pátria tem vantagem em velocidade, pelo menos em velocidade de movimento. Em resistência, o Homem-Aranha é superior por demonstrar aguentar mais ataques, e até ter uma estamina maior, porém a dúvida aqui é sobre durabilidade. Porque enquanto o Homem-Aranha é perfurado por balas, o Pátria é imune a balas, o que seria lógico dar esse ponto para o Pátria. Mas a questão de levar ataques físicos como socos e chutes ou outras coisas do tipo, o Homem-Aranha demonstrou feitos superiores. Então aqui em durabilidade eu vou deixar em aberto. Mas uma coisa que até poderia ser decisiva aqui seria o quão efetivo seriam as habilidades de cada um e os meios que cada um tem de finalizar o outro. O Homem-Aranha tem que partir para a porrada mesmo, e até usando suas teias como suporte. Já o Pátria não se limita a apenas a ataques físicos, já que ele pode usar o laser ou seu grito. Mas e como o Homem-Aranha poderia reagir a essas habilidades? Sobre o laser, eu até consigo pensar em 3 alternativas. A primeira, que é a mais óbvia, seria do Homem-Aranha se esquivar por causa do sentido aranha, o que avisaria caso o Pátria tentasse atacar ele. A segunda alternativa seria do Homem-Aranha defender o laser com as teias dele, já que as teias possuem grande resistência a calor, demonstrando defender a rajada do Tocha Humana, e só para vocês terem uma noção, o Tocha Humana derretia aviões de combate apenas chegando perto. Então a teia seria mais do que o suficiente para defender o laser. E a terceira seria a do Homem-Aranha tancar o laser mesmo. O Homem-Aranha foi mergulhado em óleo fervente e saiu como se fosse nada, e em diversas ocasiões ele tancou o raio do Electro, e algumas vezes o Electro estava com sua energia máxima, então o Homem-Aranha atacar o laser não seria algo impossível. E já para o super grito do Capitão Pátria, não teria muito como o Homem-Aranha escapar. Não me lembro do Homem-Aranha demonstrar resistência contra ataques sonoros, então o Pátria poderia tentar afetar o Homem-Aranha com o grito e atacar em logo em seguida, o que já vou avisando novamente que não iria funcionar. Já teve uma ocasião parecida onde uma grande onda sonora estava afetando o Homem-Aranha, mas mesmo assim ele consegue se esquivar, já que o sentido aranha ainda funciona. Então mesmo se ele fosse afetado pelo grito, o Capitão Pátria não iria conseguir atingir ele do mesmo jeito. E essa também seria uma grande desvantagem para o Pátria, que seria atingir o Homem-Aranha. Por mais que o Capitão Pátria seja um pouco mais rápido que ele, o Homem-Aranha já se demonstrou enfrentar inimigos bem mais rápidos, como Electro, Mercúrio, e o Homem-Aranha já se esquivou do Nova e vindo em alta velocidade. E eu não preciso nem dizer que o Nova é muito mais rápido que o Capitão Pátria, né? Sem a ajuda do roteiro, o Capitão Pátria praticamente não iria conseguir atingir o Homem-Aranha. Já o Homem-Aranha, por outro lado, teria a vantagem por ter uma força maior e por causa do sentido aranha. Fora que o Homem-Aranha é muito mais experiente em batalha que o Capitão Pátria, pode não parecer, mas é uma grande vantagem. Então, meu veredito é que a vitória de hoje é do Homem-Aranha. E eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e se gostou, deixa aí nos comentários também. Então, valeu, falou e